eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Hoje nós estamos em Belém do Pará com o grande artista da Amazônia, Renato Torres, poeta, cantor, compositor, passa pelo teatro, produtor, instrumentista. Gente, o cara é tudo. Renato, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia, seja bem-vindo. Obrigado, Hélia, pelo convite. Fico muito feliz aqui de participar do seu programa. É um prazer sempre compartilhar essas coisas que a gente vem produzindo aí ao longo do tempo. Renato, você começa lá no final dos 80, início dos anos 90, com poesia. Me conta esse teu release, resumidamente, porque ele é grande. Eu acho que é mais interessante contar histórias da vida, assim. Então, a minha família ela foi totalmente influente assim, para eu me tornar o artista que eu sou hoje, né? Porque eu sou o mais novo de uma família de 5, eu tenho 4 irmãos, né? São 5 filhos, né? São 4 homens e uma mulher, e meus pais, eles são pessoas que vieram, bom, ali da classe mais humilde, ali no Guamá, né? No bairro do Guamá, que é a periferia mais populosa de Belém, né? Então a gente nasceu e cresceu ali naquele terreno que foi, na verdade, era o chão da família do meu pai, né? Onde meu pai também nasceu e cresceu. Então, na minha casa, eu tenho 2 irmãos mais velhos que também são músicos, e um deles também é artista visual, tem muitas habilidades, né, manuais, o Marcelo. E eu cresci envolvido, né, por essa atmosfera musical, vamos dizer assim, desde garoto, né? Mas a minha primeira expressão, quando criança, foi o desenho. E meu pai é engenheiro civil, né? Então meu pai, ele também, hoje ele me conta que ele também desenhava desde garoto e tudo mais. Então tem muitas coisas ligadas às artes visuais que são realizações do meu pai, né? Segundo as teorias das constelações sistêmicas, né? Eles dizem que os filhos realizam aspirações que foram frustradas dos pais, né? E eu tenho certeza que eu realizo várias aspirações, tanto do meu pai quanto da minha mãe, aspirações artísticas que eles tiveram, né? Meu pai sempre amou fotografia, minha mãe sempre amou música, minha mãe queria ser pianista, minha mãe adora cantar até hoje. Então, na infância eu comecei desenhando, aí esse desenho ele foi se transformando na palavra pela minha pré-adolescência, né? De 13 para 14 anos eu comecei a me interessar cada vez mais por escrever, e aí o desenho continuou ali paralelo à escrita da poesia, mas eu conecto muito essas 2 linguagens, porque eu acho que o desenho que eu fazia na infância, ele já era poema. Eu sempre digo que a poesia é a minha linguagem primeira, apesar de eu ter começado desenhando, porque o desenho que eu fazia, ele já era poesia, e quando eu comecei a escrever efetivamente poesia, né, com palavras, eu percebi também logo que as palavras também são uma espécie de desenho, né? Você também tem que riscar num papel, e você começa a desenhar o mundo com aqueles signos verbais, né? E de modo que essas linguagens fundantes, né, para mim, né, especialmente com a poesia, elas me deram o norte, assim, e me fizeram perceber muito cedo que eu era um artista. Ainda que eu nem pensava nessas coisas. Imagina, criança ou pré-adolescente, eu não pensava assim, minha profissão, minha vocação, né? Eu não pensava desse modo, eu me sentia assim. Muita gente me pergunta, né? Pô, mas teus irmãos são músicos, eles não foram eles que te ensinaram a tocar violão? Não, porque a música, na verdade, quando ela já veio através
de uma outra via, né? Da família, que é a família que a gente escolhe, né? Que são os nossos amigos, né? Quando eu entrei na escola técnica, hoje IFPA, né? Aqui em Belém do Pará. Em 87, fiquei muito amigo do meu primeiro parceiro de música. Eu já era poeta, já estava escrevendo. Claro, eu gostava muito de música, ouvia muita música, sempre ouvi muita música desde pequeno, por causa dos meus irmãos, por causa dos meus pais, que viviam ouvindo música, tinha uma discoteca enorme, meu pai tinha uma biblioteca enorme também. Então, essas são as grandes imagens influenciadoras assim da minha infância, né? E que são fundantes para mim. Então, esse meu amigo, Sérgio Cardoso, esse cara se tornou minha soulmate, né? Minha alma gêmea ali na adolescência, né? E foi com ele que eu formei a minha primeira banda, já em 88, uma banda de nome esquisito chamada Rhymes in Blue, que foi inspirada esse termo esquisito, que é meio inglês, é um inglês meio macarrônico, né? Porque isso é um termo que o Sérgio ouviu numa música dos Beatles, do álbum Branco, uma música do John Lennon chamado I'm So Tired, que no final ele balbucia umas palavras e o Sérgio diz ter ouvido ele falar Rhymes in Blue, né? E aí esse Rhymes in Blue virou, na época da escola, uma gíria nossa, antes da banda. E aí quando a gente foi fazer a banda, a gente digo, pô, vamos chamar de Rhymes in Blue, né? Que era o termo que mais distinguia a gente, assim, como parceiros e tal, como pessoas dentro da escola também, porque a gente começou a se destacar, né? Tipo assim, as pessoas viam que a gente era muito parecido, a gente parecia irmão. E aí formamos a banda, foi quando eu conheci o Rubão, né, o baixista, que hoje é baixista do Pavulagem, que é um grande parceiro de muitos anos, né, um dos meus parceiros mais antigos com quem eu toco. E a gente começou nessa coisa de fazer canções. E aí tem uma coisa muito interessante, Elia, que eu comecei compondo com o Sérgio, eu não tocava nada. Eu às vezes eu me interessava por coisas de sopro, eu gostava de flauta doce, aí gaita. A gente era muito ligado em rock, em blues. Temos que lembrar que era final dos anos 80, e 90, então o rock brasileiro era aquela loucura, aquela coisa muito intensa, né? O rock era a linguagem que a gente queria, né? Que a gente se identificava como jovens, né? Como adolescentes e tal. O Sérgio surgia com os temas, às vezes ele surgia com alguma letra, e aí eu criava partes da melodia, né? Como eu tinha uma facilidade muito grande para imaginar melodias, eu sempre tive um bom ouvido, né? Eu criava muitas melodias e às vezes escrevia as letras e ele também musicava as letras que eu escrevia. Enfim, a gente fazia muitas coisas juntos que hoje em dia a gente olha para as coisas que a gente fez juntos, a gente não sabe dizer quem fez o quê, mas não é uma coisa muito distinta, por exemplo, a coisa da melodia, porque tem muitas partes que são dele, minhas, a gente não sabe identificar. E assim começou essa aventura do compositor de canções, né? Com essa coisa despretensiosa da banda de rock adolescente, né? Mas existia esse diferencial muito importante, era a poesia. Nosso foco era a poesia. Então, a gente escrevia muitas canções a partir dos textos. E isso marcou a minha vida e marca toda a minha trajetória como compositor. Até hoje, a palavra, para mim, ela é primordial, né? Na música brasileira e na música mundial, né? Mas falando mais especificamente da canção brasileira, há uma certa tradição de uma, vamos dizer assim, uma subserviência da letra à melodia, como se a letra fosse uma parte menor, vamos dizer assim, da canção, que a canção é melodia e letra, né? Então, em geral, há esse tipo de pensamento assim, no senso comum. Claro que muita gente já quebrou isso, né? Eu não sou o único, né? E a canção brasileira também, a gente tem muita excelência, né? De compositores que também são considerados poetas, né? Como Caetano, como Chico Buarque, né? Escritores foda, tipo assim, que fazem grandes canções, cuja letra você consegue, porque qual é, né? Às vezes também tem essa dúvida na cabeça das pessoas, mas qual é a diferença entre poesia e letra de música? Não é a mesma coisa? Não é, porque a letra de música, ela se sustenta com a melodia. Se você tira a melodia, sozinha, você lê e parece ficar faltando alguma coisa. Essa é a letra de música. Mas, se você pega, sei lá, qualquer canção do Chico Buarque, por exemplo, separa
a parte lírica, né, separa a letra, você vê que ali tem um poema, porque ali, se você lê só aquele texto, você tem um texto maravilhoso. São coisas que eu gosto, que eu passei a mastigar muito na minha investigação como artista, né, como compositor, como poeta, enfim, como cancionista, para entender o que eu estou fazendo, porque muita gente estranhava, já me estranhou. Até hoje, às vezes, as pessoas dizem, nossa, mas tu acha fácil musicar textos? Eu digo, mas isso é o que eu mais fiz em toda a minha vida. Então, e ainda tem mais, Elia. Para mim, hoje em dia, depois de tanta prática, para mim, qualquer texto é possível musicar. E vários compositores já provaram isso, né? Que o texto em prosa, ele também é musical. Essa foi a grande diferença, né, Renato Torres, na tua época. As tuas músicas, veja, eu tô lá no início. Quando você começou, todo mundo ficou assim, né, Renato Torres? Tua música naquela época chamava muita atenção, justamente em função das letras, não é? Porque era uma coisa totalmente diferente do que rolava na época. Eu não sei se tu estás te referindo exatamente a esse período que eu citei agora da primeira Não, banda. mais lá na frente um pouco. Mais na frente, porque nesse início, apesar de serem já poemas, e há alguns que eu gosto muito, a gente estava experimentando, nós éramos muito jovens, né? A gente começou com 16, 15, 16 anos, então a gente estava experimentando muita coisa, né? Há algumas coisas que eu tenho memória, assim, que são incríveis, assim. Eu lembro, por exemplo, de uma canção que o Sérgio chegou com um riff de guitarra, e o Sérgio era guitarrista, né? Ele chegou com um riff de guitarra que ele tinha tirado, ele me contou depois, que ele tinha cortado uns trechos de harmonia, umas sequências harmônicas de uma bossa nova, assim. E aí ele pegou e jogou aquilo para guitarra e jogou para o rock, entendeu? Uma coisa meio swingada, assim. E eu escrevi uma letra, a canção se chamava A Insônia do Pássaro. E a letra dizia assim: antes do amanhecer, no céu noturno, o pássaro é pardo como as palavras surdas. Antes dos olhos nos olhos, o pássaro é tardo como as palavras cegas. Antes do beijo na boca, o pássaro é lerdo como as palavras mudas. Antes de te encontrar, o pássaro é frio como uma página sem palavras. Isso é um poema, né? É um poema. E a gente jogou aquilo na canção, a gente olhava e dizia, cara, isso é muito forte. Tipo assim, a gente sentia que aquilo era uma coisa que, por exemplo, na cena de rock da cidade, na época, nos anos 90, já, quer dizer, final dos anos 80, início dos 90, ninguém estava fazendo aquilo. Entendeu? A gente sabia que a nossa música era diferente. Tipo assim, e isso era uma coisa muito legal, porque a gente... Aí eu vou dar um parêntese aqui para te falar de um outro acontecimento que foi muito importante na minha carreira, que foi paralelo a essa banda, paralelo a eu ter conhecido o Sérgio, que foi ter conhecido o coral da Escola Técnica Federal do Pará, que tinha um grande diretor chamado Adolfo Oliveira dos Santos. Esse cara, que era professor de arte da Escola Técnica, ele dirigia esse grupo, que era o grupo de coral, era o coral da Escola Técnica, só que ele não se contentava em dirigir um grupo que cantava em coro. Ele montava espetáculos com esse grupo que envolviam música, teatro, dança, poesia, literatura, artes visuais. Ele era um cara visionário, assim, ele era um puta artista, um grande educador também. E esse cara também foi crucial, não só na minha carreira, acho que na vida de um monte de gente, mas assim, eu posso falar de mim. Ele foi muito importante porque ele era aquele mestre que dizia assim para nós, assim, nós um monte de moleque, né? Ele dizia assim para nós: não tenham medo de experimentar, né? Não deixem ninguém dizer para vocês isso não é possível ou isso não é para você, isso você não tem talento para isso. Ele dizia literalmente para a gente, Elia: acordem de manhã, olhem no espelho e digam, eu sou genial, eu vou fazer o que eu quiser e eu vou fazer do meu jeito. Então, essas palavras insuflaram em mim uma vontade de fazer as coisas como eu já tinha, né?
Sim, impulsionou muito mais isso, tu entende, Zélia? sim. E eu vejo, eu sinto, até hoje eu nunca deixo de citar o Adolfo nas entrevistas que eu dou, quando eu falo da minha carreira, da minha trajetória, porque de fato ele é um cara que morreu muito jovem, mas ele deixou um legado, assim, que para mim é imortal, assim, essa que eu também sou arte educador, né? Quando eu trabalho com as pessoas, eu trabalho nesse mesmo sentido, né? No sentido de você sim, se achar potente mesmo para fazer as coisas. Empoderar. Isso, você acreditar na sua própria potência, você confiar em si mesmo. Eu acho que esse é o grande aprendizado que eu trago desses anos da escola técnica com Adolfo, é acreditar em si mesmo, porque não faltou gente para dizer exatamente essas coisas para a gente. Isso aí que vocês fazem, isso é doidice, isso não vai dar em nada, vocês nunca vão chegar em lugar nenhum com isso. Nananana. E assim, com o trabalho que eu fazia na Rhymes in Blue e depois a banda que se seguiu a ela, que foi a banda a Moon Shadow, que eu montei com os remanescentes da Rhymes in Blue, era eu, o Rubão no baixo e tinha um baterista chamado Alexandre Lima, Moon Shadow, que é uma palavra que significa a sombra da lua, é um nome que eu tirei de um quadrinho. Eu sempre fui fissurado por quadrinhos, adoro até hoje ler quadrinhos assim, quadrinhos de arte, quadrinhos adultos e tal. Então eu tirei esse nome dessa história em quadrinhos inglesa, uma história incrível, uma fábula incrível. E as experimentações que a gente começou a fazer timidamente na Rhymes in Blue, elas explodiram na Moon Shadow no sentido do teatro, enfim, da performance. A gente começou a enlouquecer mesmo, assim, a fazer coisas que as pessoas olhavam e diziam, quem era de teatro dizia, isso aí não é teatro. Quem era do rock dizia, isso aí não é rock. Saca? A gente não era de turma nenhuma. E isso era muito legal, entendeu? Porque a gente sabia que a gente estava fazendo algo único, que ninguém estava fazendo. Né? As bandas performáticas em Belém, elas começaram a pipocar depois, no final dos anos 90, dos anos 2000, já, né? Lapidação Poética e tal, outros grupos que começaram a agregar teatro junto com a performance né? Mas isso, no meio do rock dos anos 90, ali dos festivais 24 horas, a gente era muito mal visto. Deixa eu só te falar. Quem estava assistindo, cara, todo mundo falava quem é que está no. O Renatinho. É sempre o Renatinho. Vamos lá ver o Renatinho, porque o Renatinho está fazendo um trabalho diferentão e tal. Então é uma coisa. E a gente demorou a entender, é verdade? Sim, sim. Mas é isso que eu estou te falando, né, Elia? Tem o fato de que a gente começou num meio que originalmente é muito misógino, que é o meio roqueiro, né? O meio roqueiro ainda é muito misógino, não só em Belém, em várias partes do Brasil, do mundo. E a gente vinha com uma proposta completamente diferente, uma outra soltura. O que a gente fazia tinha um certo alcance dentro das nossas possibilidades, assim, até técnicas mesmo, de como a gente tocava, dos materiais que a gente tinha para se pintar. Por exemplo, a gente se pintou muito de pasta d'água, de tinta guache na cara, saca? Numa época em que a gente nem conhecia, nem tinha acesso a pancake, a maquiagem profissional, que hoje, quando eu faço brincante, que eu me visto de brincante, aí eu uso pancake, eu uso maquiagens melhores, né? Mas nessa época a gente fazia com o que tinha, entendeu? E a gente ia na raça, porque a gente queria fazer aquilo. A gente queria que isso acontecesse em Belém. E a gente ia para o Valdemar Henrique, quer dizer, que era a nossa grande casa, onde a gente gostava de experimentar essas doidices, né? Que era para a gente poder desopilar essas ideias malucas, entendeu? E aí era uma explosão mesmo, porque a gente chegou num ponto na Moon Shadow em que a gente reuniu, éramos nós três músicos, né? A banda, o trio, e a gente reuniu uma trupe de 4 atores para trabalhar com a gente. Eram 4 performers, comigo 5, né? Então, era o Humberto Correia, a Simone Derou, que hoje é diretora de cinema lá em Porto Alegre, a Patrícia Vital, que é uma grande musicista também, poeta também da melhor qualidade, e o Alan Noronha, que hoje está em Porto Alegre também, que é escritor, é professor de inglês, é um grande cara,
e ele em cena era uma explosão também. Então eram pessoas muito potentes também, né, da nossa geração, que compravam totalmente as nossas ideias, assim, as nossas loucuras, assim, né? O que a gente queria mostrar, o que a gente queria, o que a gente estava interessado em falar, né? E a gente se conectava também, claro, tinha as influências, né? Na época, a gente montou o espetáculo mais maluco que a gente montou, se chamava Circo Místico e Ácido, que tinha uma citação do Circo Místico do Edu e do Chico, mas era uma coisa completamente diferente, mórbida, sombria, entendeu? Por isso se chamava Circo Místico e Ácido, né? E a gente encarnava personagens, personas que a gente trazia dos quadrinhos, do rock and roll, de várias referências diferentes, e construímos dentro do Valdemar Henrique diversos nichos para esses personagens, onde se podia experimentar efeitos, entendeu? Painéis de pintura, por exemplo, que o público ia e pintava junto, tubos de TV no chão, esculturas de sucata, que um dos atores, o Betinho, chegava com esmeril tirando faísca da escultura, cara, sabe, fazendo uma doideira no meio de uma música que a gente tocava do Vitor Ramil, chamada O Aço, que o Vitor nunca gravou, inclusive, essa música. Ele tocou aqui em Belém num show, eu peguei numa fita cassete que tocou na Cultura. Então a gente tinha essa coisa, a gente puxava, e a gente articulava no repertório canções que eram nossas, as nossas criações, mas a gente também fazia versões de músicas completamente diversas, assim. Mas assim, a gente tinha, né, uma série de amigos, de pessoas que nos apoiavam muito, que diziam para nós, cara, vocês são únicos, tipo assim, o trabalho de vocês é único. E isso também nos fortalecia muito, né, porque era um trabalho muito difícil de fazer, porque a gente sabia, por exemplo, que e isso também o que eu vou te contar agora é um aprendizado que eu tive que ter logo cedo, né? Que eu tive que me acostumar com isso, né? Porque quando você é jovem, você pode ser maluco, experimentar coisas, né? Como eu fiz, mas você também quer ser reconhecido, né? Sim. Você também quer que as pessoas gostem do que você está fazendo, né? Você quer, entre aspas, o sucesso, né? O famoso sucesso. Só que, na medida em que a gente ia fazendo, experimentando essas doideiras, a gente percebeu que, cara, esse trabalho não é comercial. Nosso trabalho não é comercial. Simples assim. Nunca foi. Se conforma com isso, né? Então, aos poucos, Elia, eu fui percebendo que a linguagem, o lugar onde eu trabalho como artista, ele não é o lugar das massas. Eu lembro bem de um dia que conversando com um amigo, ele me perguntou assim, que é compositor também, né, daqui de Belém, ele perguntou assim para mim, cara, por que tuas músicas não têm refrão? Aí eu dizia, sei lá, elas saem assim. Eu não sei por quê, eu não penso nisso quando eu estou fazendo. Porque, como eu sempre fui um músico autodidata, e um compositor intuitivo, poeta também intuitivo, mas assim, essa pergunta me deu assim a sensação clara assim, de, cara, eu não sei fazer música com refrão, é isso? Né? Aí eu passei a investigar na minha linha de composição o que era isso. E depois de todos esses anos, eu posso dizer o seguinte, eu tenho algumas músicas que têm mas a maioria não tem. Mas elas são raras. Às vezes, algumas canções elas ganham um refrão, elas têm uma espécie de refrão, né? Algo que eu digo, isso aqui é o refrão, né? Beleza, né? O refrão repetido, né? O refrão, aquela parte que se repete na música. Beleza. Mas nunca é, vamos dizer assim, tão convencional, né? Não é uma fórmula. Eu sempre fui um compositor e um artista, de uma maneira geral, que procurei não me ater a rótulos, entendeu? Sim. Por exemplo, até hoje, por incrível que parível, como dizem lá no Guamá, ainda tem gente que olha para mim e vê um roqueiro. Apesar de eu amar rock, amo, até hoje ouço e amo. Mas assim, cara, a minha obra ela vai em tantas direções,
assim, o que eu já construí em termos cancionais ao longo da minha carreira bebe em tantas fontes no rock, inclusive, que, cara, eu não tenho um estilo único. Eu me considero um compositor, assim, eu consigo ir para muitas direções. Concordo. Teve uma circunstância que aconteceu comigo na minha carreira, porque você citou aí algumas coisas que eu faço, né? A gente está falando muito de composição agora, mas da poesia e da composição. Mas ao longo da minha carreira, eu passei, né, com 17 anos eu aprendi a tocar violão, o que me deu uma independência para compor canções sozinho, apesar de que a maior parte do meu material cancional é parceria, porque eu amo fazer parcerias, faz parte de mim. A minha personalidade é gregária, eu adoro fazer as coisas em colaboração com as pessoas, eu adoro isso. Por isso que eu sempre tive bandas, né? Hoje que eu estou agora dando uma atenção maior para minha carreira solo, mas mesmo assim eu continuo. Tenho um duo com a Isadora Tito, que é o Pé de Pássaro, eu tenho o duo com a Esther, que é o Tambor de Dentro, sabe? Tem várias coisinhas que eu vou fazendo, tem a Clepsidra com Panzera, né? Mas, assim, eu fui desenvolvendo várias habilidades, né? Fui aprendendo a tocar, comecei no violão, depois fui para guitarra, e hoje em dia já toco baixo, toco viola caipira, toco ukulele, toco um monte de instrumento. Mas, e aí, depois de um tempo, eu passei a fazer direção musical, né? Fazer arranjos e direção musical para vários artistas, né? Tanto em palco, né? Tanto para shows quanto para estúdio, né? Para gravações. Então, aconteceu comigo agora, né? Mais recentemente, em 2012, o Arthur Espíndola, que é um dos nossos maiores sambistas, né? Aqui do Pará, ele me chamou para produzir o seu primeiro álbum. Eu produzi o disco dele, né? Fiz os arranjos pro Tá Falado, que é um disco que eu tenho o maior orgulho de ter feito. Puta disco bom pra caramba, tipo assim, é um disco brilhante, assim, de arranjos muito legais que a gente fez com uma banda incrível também, os músicos eram muito incríveis, então a gente fez um trabalho muito acurado, né, para aquele disco, e o Arthur, com aquele disco, ele conseguiu se projetar como um sambista em Belém. E ele sabe disso, né? Isso não é novidade, ele já me agradeceu muito por isso. E eu posso dizer que eu vivo de arte, né? Eu tenho um estúdio, né? Eu me tornei produtor musical a partir da criação do meu home studio, e o meu home studio, né, o Guamundo, ele também nasceu de uma crise, né? Porque em 2012, quando eu finalmente idealizei, depois das experiências com as bandas, né, como o Shadow, depois Clepsidra, lancei 3 álbuns com a Clepsidra, né, com o Maurício Panzera. Depois de tentar me adequar, né, tentar uma carreira com essa banda, né, tentei assim fortemente. Nosso terceiro álbum, por exemplo, da Clepsidra, o Independente, que está até nas plataformas, ele é um álbum onde a gente tenta ser objetivo, tenta ser mais conciso, tentar atingir mais as pessoas, mas continua sendo aquele trabalho com a poesia, né? Continua, então não é um trabalho pop, né? E aí eu passei por aquele momento que eu digo, bom, aí muita gente me incentivou assim, cara, tu tem que fazer uma coisa com a tua cara, tu compõe tanto, tem que fazer uma coisa como o Renato Torres, né? Como artista solo. E aí eu comecei a idealizar um projeto. Foi assim que começou o projeto do meu álbum solo, que se chama Vida é Sonho, em 2012. E aí eu tive uma ideia que eu tomei emprestada da minha amiga Iva Roth, que foi uma das incentivadoras dessa carreira solo, junto com o Henri Burnet, que é outro parceiro, um grande parceiro, né? E aí eu peguei uma ideia da Iva, que ela fez no disco Aparecida, que ela experimentou o repertório primeiro fazendo shows antes de gravar o disco. E aí eu digo, pô, vou fazer a mesma coisa, vou experimentar o repertório do álbum Vida é Sonho no palco. E aí montei o repertório, fui para o Sesc aqui em Belém e apresentei em 2012. E aí em 2012 e 2013 eu entrei com cartas, com projetos para gravar esse álbum na lei de incentivo aqui na Cinear. E nos 2 anos eu aprovei o projeto, né, para conseguir o patrocínio, mas não consegui 1 centavo. E aí eu olhei assim e digo, cara, mas eu já tenho algumas coisas aqui, cara, por que eu... Aí eu pensei, por que eu mesmo não gravo meu álbum, né? Então... né, eu já estava com o show pronto, os arranjos, inclusive o repertório que eu montei em 2012 do Vida é Sonho,
ele se manteve quase o mesmo até a gravação definitiva do álbum. Aí eu gravei 4 músicas. Fiz uma pré-produção, que é o que a gente diz que faz uma gravação experimental para ver como é que soa, para depois gravar valendo. Tipo assim, antigamente uma demo. Exatamente. Fiz uma demo de 4 canções. Aí gravei Cavalo Marinho, que é a minha primeira parceria com o Ronaldo Silva, a mais famosa, a mais conhecida, né? Gravei Manhã de Janeiro, que é uma parceria com o Edir Gaia. Gravei Quem Faz uma Canção, que é a parceria com o poeta Jorge Andrade. E gravei Vida é Sonho, que é a música tema do álbum, uma parceria com uma pianista mineira chamada Alice Belém. Elia, quando eu gravei essas 4 músicas, eu peguei elas e subi no SoundCloud. Aí eu botei lá e divulguei as músicas, né? Tipo, mandei assim, botei no Facebook, essas coisas assim, rede social. E aí as pessoas começaram a me perguntar, cara, que legal, pô, tá bonito isso aí, cara, tá gravando aonde? Aí eu disse, em casa. Eu mesmo tô produzindo. Aí, Cora, começou a história. É mesmo? Puxa, cara, quanto é que tu cobra para produzir um single? E não sei o quê, e papapá. Aí começou. Convite daqui, convite dali. Aí eu comecei a trabalhar com um outro, fazer um single aqui, um ali. Aí veio a Sônia Nascimento, que é uma grande amiga e parceira, né? Enfim, uma artista incrível, uma cantora e compositora incrível, né? Que é muito importante também na minha carreira, porque na época da Moonshadow, a gente conheceu ela, né, nos anos 90 e 94, a gente conheceu ela, e quando a Moonshadow lançou, inclusive em 94, uma fita demo, né, na época a Arte Cínica, né, que a gente lançou, a gente gravou no Estúdio da Cultura, a gente conheceu a Sônia, e com a Sônia a gente montou 2 bandas, a Jardim Elétrico e a Flor Bela Espanca. Tu deves lembrar disso, né, Elia? Com a Sônia a gente conheceu nessa época a Fama. A gente estava nessa época nos anos 96, né? A gente estava toda semana nossa cara estava no jornal. Foi um fenômeno essa banda, né? Não era uma banda autoral, né? Era uma banda de versões, né? A gente fazia versões de música brasileira. E assim a Sônia se tornou uma eu chamo ela até hoje de madrinha, porque o fato dela ter posto a gente no circuito com a banda foi o que fez eu começar a ser convidado para trabalhar, para tocar guitarra em outros trabalhos. O Rubão foi parar no Pavulagem também, tocou no Violão Trágico com o Mauro Prado e o Deuclei, tocou com um monte de gente. Tipo assim, a gente começou a ser convidado, porque a galera via a gente tocando e dizia, cara, esses caras são muito legais. E, tipo assim, começaram a convidar a gente como músicos, né, para trabalhar. Então, esse processo, a Sônia, ela fada madrinha mesmo, ela lançou a gente, assim, né? Ela continua sendo, para mim, uma das melhores cantoras de Belém. Aí ela me procurou, nessa época do home studio, para produzir o primeiro álbum dela. Aí eu digo, claro, né? Vamos fazer essa parada. E aí acaba que o Invento, que é o álbum da Sônia de 2015, né? Foi o primeiro álbum que saiu do Gomundo, né? E aí começou uma trajetória assim de produção, tipo assim, eu fui me tornando de fato um produtor musical. Paralelo a isso, eu ia gravando a passos de cágado, né, o meu álbum. Em 2014 eu lancei meu primeiro livro de poesia, né, o Periférico. Aí eu me dediquei muito para esse livro, né, durante esse ano, divulgando, fazendo performances e tal. E aí, no final de 2014, eu inaugurei o Gomundo valendo. Aí, o primeiro álbum que saiu foi o da Sônia, mas o primeiro single que saiu foi um single do Edir Gaia, do Liamba Jazz e Samba, que é um álbum que ele lançou ano passado, mas a gente começou a gravar esse álbum lá atrás, em 2014. Então, de 2014 até 2019, quando efetivamente eu lancei o Vida é Sonho, né, demorou todo esse tempo. Na verdade, de 2012, quando eu concebi o projeto, até 2019 foram 7 anos. Né? E tá aí, né? O álbum já tem mais de 10 anos, né? Fez 10 anos agora, esse ano passado, né? Em 2022. O projeto, né? 10 anos. E
E é um álbum muito importante, né, para minha carreira. Realmente, ele sacramentou determinadas coisas. Eu tinha muito medo, Elia. A verdade é essa. Eu tinha muito medo de assumir um trabalho solo. Essa coisa de... Porque é a tua cara, né, que tu dá pra bater, né? Tipo, agora sou eu, não é a Ramsey Blue, nem a Moon Shadow, nem a Flobela Espanca, nem a Calypso. Sou eu, Renato Torres, entendeu? Mas, na trajetória de amadurecimento desse projeto, algumas coisas de importância aconteceram, como essas que eu estou contando aqui, mas teve uma que foi muito crucial, que foi quando, em 2013, nós apresentamos o Vida é Sonho novamente no Sesc Boulevard. Eu dei vazão a essa persona que eu chamo, que é o meu eu lírico, né? Que eu chamo de Brincante. Né, que ele não é um personagem. Às vezes as pessoas acham que é um personagem que eu visto ou que é um clown, né? Ele até parece um clown, né? Ele, né, nariz vermelho, tem as bochechas rosadas, mas na verdade ele é muito mais do que um clown, né? Ele também pode ser um clown, pode ser lido como um clown, né? Eu não tenho nada contra, né, a imagem do clown, mas a função do Brincante não é fazer rir, né? A função do o Brincante, ele é, antes de tudo, um poeta. Né? Ele é um trovador, ele é também um louco, um artista de rua, um bêbado, um sonhador, né? Um delirante. Né? O Brincante fala a poesia, ele improvisa a poesia o tempo todo. Então, o Brincante, ele é uma espécie de superego, né? Falando nos termos da psicologia, onde eu encontrei uma potência que eu tenho interior que me faz não temer nada, assim, quando eu estou no palco, que me transforma numa espécie de, sabe, sobe uma fera, assim, sabe, que não e não é a fera necessariamente no sentido da agressividade, porque o Brincante pode ser muito suave, muito delicado, ele pode ter tudo isso que tu falaste no início, eu estava falando de mim, tô muito calmo, né, muito... O Brincante pode ser isso, mas o Brincante também pode ser feroz, o Brincante pode ser... pode gritar, entendeu? O Brincante é a minha porção mais livre, é a parte da minha psique mais liberta possível, assim. E foi onde eu aprendi, uma das coisas muito importantes que o Brincante me ensinou, desde que ele surgiu, né, que eu encontrei ele, né, em mim, e que eu comecei a levar ele para o palco, ele me ensinou a confiar no devir do improviso. Essa coisa do fenômeno da cena, quando tu cria a cena na hora com a plateia. Né? E com ele eu também descobri essa coisa, né, da horizontalidade com a plateia. Que quanto mais horizontal eu estou com a plateia, ou seja, quando eu não estou num palco suspenso, né, distante da plateia, melhor para eu atingir as pessoas, para eu armar um jogo com as pessoas, onde elas vão entender, mesmo sem entender, entendeu? Onde elas vão sentir o que é essa proposta toda que eu venho amadurecendo ao longo dos anos, entendeu, Elia? Essa junção de... que é um tripé, né? Que acabou se cristalizando na minha carreira. Música, poesia e teatro. Né? Então, essas três linguagens conjugadas, né, e condensadas na figura do Brincante, na atuação, na performance do Brincante, elas, para mim, são um dos pontos mais altos da minha carreira. Assim. Eu já vivi coisas assim em cena com o Brincante que são indescritíveis. Assim. Agora, voltando aqui, mais recentemente, você tem uma produção do livro, você fez uma viagem para Minas, e eu acho que São Paulo também, e fez um monte de trabalho por lá. Me conta isso. Então, esse ano de 2022, né, foi um ano bem rico, né, pro meu trabalho em diversas frentes, né? Foi um ano de muitas mudanças também na minha vida, né? Eu já estava com planos de gravar meu segundo álbum, que já tem até nome, ele vai se chamar Canto de Asa, e eu sabia também que eu já tinha planos de lançar um segundo livro há um tempo, e que também ia rolar de lançar um material
que a gente gravou, eu e a Isadora Tito, que é minha parceira lá de São Paulo, do Pé de Pássaro. A gente gravou um grande material durante a pandemia, que a gente registrou em voos virtuais no nosso canal do YouTube e que hoje está no nosso site, no www.pedpassaro.com. A gente pegou parte desse material que a gente gravou em estúdio e que faz parte dos vídeos que a gente gravou à distância, né, na pandemia, e montou um álbum. Então a gente sabia que a gente queria lançar esse material. Então eu já estava com tudo isso engatilhado na minha cabeça. E daí, logo março, abril do ano passado, eu recebi um convite para publicar o meu segundo livro de poesias pela Amo Editora, que é uma editora maravilhosa que surgiu aqui em Belém, né, da Andréa Pinheiro. E eu montei o meu segundo livro, né, o Conheço Palavras Perigosas, né, que eu lancei agora nessa viagem que eu fiz aí que você mencionou. Então a gente armou, na verdade, as coisas todas foram fluindo, né, ao longo do ano e desembocaram todas nesse mês de novembro. Aí no dia que eu ia viajar para Atibaia, que é a cidade onde mora minha parceira lá do Pé de Pássaro, a Isadora, chegou o meu livro. Aí eu digo, bom, vou levar o livro. E aí rolou toda uma série de lançamentos. A gente lançou o álbum, a gente tinha lançado 3 singles antes, né, com o Pé de Pássaro. E na sequência eu lancei o livro numa viagem para Belo Horizonte, que a gente fez também para se apresentar por lá e lançar o álbum, né, Sabiazeiro, do Pé de Pássaro. E lancei o livro também lá na Livraria da Rua e depois, voltando para Atibaia, lancei em Atibaia e na capital, em São Paulo também. Essas idas para o Sudeste, elas têm acontecido na minha carreira desde que eu comecei esse trabalho com a Isadora, né, que já tem 10 anos também, foi um trabalho que fez 10 anos agora em 2022, né, porque a gente se conheceu virtualmente através do Facebook e a gente foi se encontrar no dia 1º de janeiro de 2013, eu fui para Atibaia e a gente se conheceu de perto e começou a compor mais canções, a gente já tinha uma canção composta à distância. Então é um trabalho muito interessante esse que eu tenho com a Isadora, porque ela é a minha única parceira com quem eu mantenho um projeto à distância, né? Atibaia fica a 3.000 quilômetros de distância de Belém, né, gente? E é um trabalho que tem uma força muito especial, assim, né? Dentre os trabalhos que eu realizo na minha carreira. Eu sou um artista de muitos projetos, né? Já citei alguns aqui, né? Alguns parceiros com quem eu tenho projeto, né? Com a Carol Magno, por exemplo, no Coletivo Mergulho, a gente montou espetáculos de teatro, a gente já viajou até para a Europa, fomos até para Portugal, e com ela eu também lancei um álbum chamado Cantos de Encantaria, que saiu em 2021, lançamos um clipe também produzido pelo João Urubu, né? O João Urubu também dirigiu 3 clipes para o meu álbum Vida é Sonho. Aí eu também tenho um projeto infantil com a Esther Sá, né, o Tambor de Dentro, que a gente está com um álbum para lançar já há algum tempo, que a gente está com esse álbum engatilhado, mas ainda não conseguiu lançar, ainda não conseguiu gravar esse álbum, mas eu espero que esse ano saia. E assim tem vários projetos, né? E esse ano é um ano que eu estou querendo lançar muitas gravações com parceiros, alguns songbooks, mas vou soltar alguns singles, né? Lancei também um single nessa temporada sudestina agora, quando eu estava em Minas, eu tive a ideia de lançar um single com um parceiro que eu tenho de lá, um poeta chamado Jami Sesostre, é um grande poeta de lá de Minas, e lancei um single chamado Água, que está em todas as plataformas já, é uma canção muito delicada, assim, muito espiritual, sobre olhar para as nossas origens e para a criança interior, né? E esse ano, 2023, é um ano em que eu pretendo escoar bastante essa produção de gravações, né, focado mesmo nas parcerias, né? Mas esse livro aqui, quando eu voltei para Belém agora em dezembro, eu lancei ele aqui no Núcleo de Conexões na Figueiredo, foi uma noite linda, dia 15 de dezembro, e vai rolar outros eventos desse livro, porque assim como o Periférico, que é o meu primeiro livro de 2014, eu faço uma circulação apresentando esse trabalho com a poesia, né, com
um livro com o Brincante, naturalmente, né? Que eu chamo que são saraus especiais. No periférico eu chamei de Universaral. E esse aqui eu vou chamar, por causa do título, Conheço Palavras Perigosas, eu vou chamar de sarau de risco. Então, essa ideia do sarau, ela é mais do que simplesmente um ajuntamento de pessoas para ler meus poemas, por exemplo. A ideia que eu concebi na época do Universaral, Elia, eu distribuí, eu vou fazer semelhante com o sarau de risco. Eu convidava algumas pessoas, alguns amigos, artistas de diversas linguagens, atores, dançarinos, poetas, músicos, etc. E dou um poema para cada um poema do livro. Escolho um poema aleatório assim para cada um. E aí digo para a pessoa, olha, esse é o poema que eu escolhi para você. Você pode fazer o que você quiser com ele. Se você quiser ler, você pode ler. Se você quiser produzir algo com ele, fazer uma música com ele, fazer um vídeo, fazer uma performance, dançar ele. Ou pode não fazer nada também, pode ir para lá e fica de boa, se sentir vontade, faz alguma. Então é um processo bem livre de sarau, mas que eu faço uma provocação com o poema. E o próprio livro, como ele está presente nos saraus, ele também passa pelas pessoas, ele também é uma maneira da plateia que vai para o sarau também interagir, participar do sarau, né? Isso me interessa muito, isso é uma coisa que o Brincante me trouxe, que é o meu maior interesse, é ser um artista que constrói os espetáculos junto com a plateia. Renatinho, me conta aonde nós podemos encontrar o teu trabalho. Então, primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a ti, Elia, por esse convite. É muito gostoso poder falar, né, das coisas que a gente aprontou na vida, né? Ainda que não seja uma grandíssima obra, mas é uma obra que significa muito para mim e para várias pessoas, né, que acompanham o meu trabalho. Então, esse trabalho, hoje vocês podem encontrar, claro, nas redes, né? Tem o meu canal do YouTube, Renato Torres. No Instagram eu estou como @Renato Torres também, é o primeiro que aparece lá, sou eu. E tem a minha fanpage no Facebook também, Renato Torres Música. Vocês também podem encontrar a minha música nas plataformas digitais, né? Em todas as plataformas você pode procurar os meus álbuns, né? O Vida é Sonho, que é meu álbum solo, o single Água, que eu lancei agora em novembro do ano passado. Vocês também encontram o álbum Dois Caminhos, que é um álbum que eu fiz de canções de parcerias com Henri Bournet. E tem o álbum da banda Clepsidra, né? Por enquanto tem só um, o independente. E tem os trabalhos do Pé de Pássaro também. Aí vocês têm que procurar por Pé de Pássaro, né? Que é o meu duo com a Isadora Tito. Lá vocês vão encontrar o EP Voar a Pé, que a gente lançou em 2017, e os singles Maninha, Canção do Sírio, Descompassado, e o álbum Sabiazeiro. O Pé de Pássaro também é um trabalho que vocês podem procurar nas redes sociais, né? No Instagram, @Pé de Pássaro, tudo junto, sem acento, né? Fanpage também no Facebook, Pé de Pássaro, e tem o nosso site, né? O www.pedepassaro.com, que tem lá os voos virtuais, tem muitos vídeos bonitos pra caramba, produzidos pelo João Urubu e pelo Ian Giordano, que são cineastas que trabalharam com a gente na pandemia. Eu estou no SoundCloud também, tem os trabalhos do Guamundo, né? Tem o SoundCloud do Guamundo, para quem não tem plataformas digitais e quer ouvir de graça, e pode não ir no YouTube, né? Pode ouvir só o áudio no SoundCloud. Tem o SoundCloud Renato Torres, SoundCloud Clepsidra e o SoundCloud do Guamundo Home Studio, onde vocês ouvem os trabalhos que eu produzo com vários artistas da nossa cidade e do nosso estado, né? Porque eu trabalho com vários artistas que não são de Belém também, que estão lá e que são maravilhosos e merecem ser ouvidos também. Então, convido vocês todos para conhecer esses trabalhos lá.
Eu esqueci de falar dos meus livros também, né? O Periférico é um livro esgotado. Eu ainda tenho, acho que, alguns pouquíssimos exemplares aqui, mas é um livro que já virou raridade. Eu espero que um dia eu consiga reeditá-lo, talvez pela Amo Editora. Mas o Conheço Palavras Perigosas, ele é recente, né? Eu ainda tenho também alguns exemplares, mas vocês podem comprar no site da Amo Editora. É só colocar Amo, né, com acento de exclamação, né, com ponto de exclamação, editora, e vocês encontram. O meu livro está lá para vender. Eu acho que vai sair ainda o Conheço Palavras Perigosas em e-book e em audiolivro também, que é um material que eu ainda estou preparando, ainda estou gravando, mas vai sair sim, tá, Elia? E eu também quero muito botar o Periférico, por exemplo, é um que deve ir para e-book, né? Renato, meu querido, vamos fechar esse papo maravilhoso com uma poesia sua. Sim, claro. Vou ler um dos poemas que eu curto muito do Conheço Palavras Perigosas, que é um livro dividido em capítulos, né? E tem capítulos temáticos. E esse capítulo onde tem esse poema é um capítulo em que eu falo muito da minha família, especialmente do meu pai, da minha mãe e da casa onde eu nasci e cresci, né? E esse aqui é um poema que eu escrevi para minha mãe, se chama Conto de Mãe. Uma estrela no mar, ela me disse, enquanto me afagava os cabelos. Uma estrela no mar é um novelo, um avatar silencioso que tece um fio entre os desvelos. Um presente secreto, um afeto feito de oceano e firmamento. Amparei-lhe as mãos por um momento, sentindo sua respiração branda de mãe. É por isso que o céu se espelha no mar e que o mar também se vê no céu. É para sabermos que tudo é imensidão. Meu coração transbordava de seus ensinos e de seus mimos de olhar. Ela sabe cuidar de quem a rodeia com a candeia da fé. Pé ante pé na estrada, o caminho se dá. Não é preciso fazer grande esforço. É como no mar, deixar-se envolver e confiar na direção da maré, no sopro do vento. Ela sussurrou, enquanto me abraçava. Seu coração ampliava-lhe a curva do abraço. No berço morno de seus anos, plantados feitos samaúmas seculares na terra de seus pais. É das raízes antigas que brota a paz que buscas, ao sentar-se à sombra de uma árvore velha. É a centelha da criação, o murmúrio da eternidade, a idade do tempo, o invento de seres irmanado a tudo que existe. Bom, mundo, depois de toda essa sensibilidade do nosso querido Renato Torres, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá pro canal, que aqui sempre tem artista sensível, como o belíssimo Renato Torres. Obrigada, querido, pela tua participação. Sucesso. Eu que agradeço, querido. Muito obrigado. Valeu. Ela é de papo com eu.